Michele, qual o passo a passo que eu preciso seguir para conseguir emitir o AVCB do meu cliente que o imóvel é um PTS? Essa pergunta eu recebi lá na caixinha do Instagram e resolvi transformar ela em vídeo porque ela pode ajudar você. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, já começa a me seguir porque lá tem assunto vida real todos os dias. O meu nome é Michele Bachega, eu sou engenheira civil, especialista em regularização de imóvel e projetos de prefeitura e esse é o canal específico para isso. Então não perde tempo, hein? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não esquecer, porque toda segunda e toda quinta-feira tem vídeo novo no canal sobre o assunto e eu tenho certeza que você vai adorar. Se você que está aí do outro lado tem essa dúvida de como é o passo a passo para você conseguir emitir o AVCB do seu cliente, esse vídeo é para você. O primeiro ponto que você pode estar se perguntando é o que é um PTS. PTS é o Projeto Técnico Simplificado. Presta atenção no nome, porque eu quero te mostrar o quanto você pode ganhar e fazer mais dinheiro trabalhando dentro dessa área, que sim faz parte da regularização de imóvel comercial. Mas eu quero te mostrar além. Eu sempre falo que quem domina as leis com certeza vai dominar o mercado, então eu quero te mostrar com base na legislação. O que o Corpo de Bombeiros fala para nós sobre a classificação de um PTS na instrução técnica de número 42. Vamos lá? Olha aqui na minha tela o que o bombeiro fala para nós, né, na instrução técnica número 42, no item 5.1. Ele fala que a edificação deve ser enquadrada como projeto técnico simplificado quando ele possuir até 750 metros de área construída, com no máximo 3 pavimentos, ou 1.500 metros quadrados de área construída com no máximo 6 metros de altura. Então, se o cliente chega hoje para você e você vai trabalhar nesse primeiro momento apenas com PTS, você precisa identificar: esse imóvel tem até 750 metros quadrados e 3 pavimentos, ou 1.500 metros quadrados até 6 metros de altura? Se sim, é um PTS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa classificar essa edificação em relação à ocupação e o seu uso. Então, qual que é a ocupação desse imóvel do seu cliente? Como que é o uso dessa edificação? Como que você classifica isso, Michele? Como que eu posso classificar isso? Você vai abrir o decreto 63.911 aqui do estado de São Paulo, lá no anexo A, na primeira tabela. Lá você vai ter acesso a como que você vai classificar a edificação desse cliente. Vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui nessa primeira tabela, que é a tabela do anexo A, tabela número 1 de classificação das edificações em relação ao seu risco e a sua ocupação, você tem aqui várias colunas. Tem a coluna de grupo, a coluna de ocupação, de divisão, de descrição e de exemplos. Então, quando o seu cliente chega, você precisa entender: é uma residência? Se for, ele está no grupo A. É um imóvel de serviço de hospedagem? Se for, ele está no grupo B. É um imóvel comercial? Se for, ele está no grupo C. É um imóvel de serviço profissional? Se for, ele está no grupo D. É uma educação de cultura de cultural e física? Se for, ele está no grupo E. E assim vai. Vamos supor que o imóvel do seu cliente seja um imóvel comercial. Então, a ocupação dele, né, o uso dele é comercial e ele está no grupo C. Só que dentro disso, a gente tem algumas divisões. Então, a gente tem C1, C2, C3. O que significa C1, C2, C3? A própria tabela traz uma descrição para nós. Então, o C1 é um comércio com baixa carga de incêndio. O C2 é um comércio com média e alta carga de incêndio. C3 é um shopping center. Além disso, para facilitar mais ainda, na própria tabela ele traz exemplos do que é cada uma dessas divisões. Então, tudo você consulta aqui. Qual que é o grupo, qual que é a ocupação, qual que é a divisão, qual a descrição e qual os exemplos. Então, não tem como errar. Michele, consegui classificar, identifiquei a classificação do meu cliente. Qual que é o próximo passo? Agora você vai seguir, ainda aqui no decreto, tá? Para facilitar para você. Você vai para a classificação da edificação quanto à altura. Lembra o que nós vimos aqui na instrução técnica? Que para ele se classificar como PTS, ele tem que ter até 3 pavimentos ou 6 metros de altura. Então, você vai classificar: essa é uma edificação, é um pavimento só? É uma edificação baixa, de até 6 metros? É uma edificação baixa, média altura, de 6 a 12? E assim vai. Me classifiquei enquanto altura, realmente é um PTS. Ok, agora você vai para em relação à carga de incêndio. Então, qual que é o potencial de risco? Ele é baixo, médio ou alto? Né? E aí você pega essa carga de incêndio aqui, você consegue consultar através da classificação dessa edificação. Você não classificou ela aqui em cima, ó, nessa primeira tabela? Você classificou ela, você descobriu qual que é o grupo, qual que é a ocupação, qual que é a divisão. Agora que você já sabe qual que é a classificação dessa edificação, fica fácil, né? Você descobrir qual que é o potencial de risco dela. O potencial de risco você descobre na instrução técnica número 14. Michele, como que eu acho essa instrução técnica? Vai entrar aqui no site do Corpo de Bombeiros, ó, na nossa tela. Você vai aqui em Segurança contra Incêndio, Legislação e Consulta e você vai clicar, tá?
Se você for de outro estado, não muda muita coisa, mas fica até o final que eu vou trazer uma dica pra você, tá? Aí você vai vir aqui, ó, tá vendo? Legislação em consulta, em vigor. Aí você vai selecionar o que você quer. Eu quero instrução técnica. Então eu venho aqui, seleciono instrução técnica e seleciono o número que eu já sei. Mas se você não soubesse, era só você ler aqui, você identificar, tá? Que é carga de incêndio das edificações e área de risco. Pronto. Eu venho aqui, já tenho ela, clico, ele vai abrir automaticamente para mim. Se eu sei que, por exemplo, a minha edificação ela tá lá no grupo F, ó, eu tenho aqui, tá vendo? Ocupação, residencial, serviço de hospedagem, serviço profissional, pessoal técnico, ocupacional, local de reunião de público. Aí, eu, por exemplo, a minha edificação é uma igreja, eu vou vir aqui e vou procurar, tá vendo? Ó? Qual que é a minha edificação? É uma igreja e templos. É a divisão F2 e ele tem até 200 megajoules, tá? Por metro quadrado. Então, pronto, eu já sei que é uma edificação que ela tem o quê? Baixo potencial de risco. Tá? A mesma coisa, beleza, Mi, já classifiquei isso também. Agora, qual que é o próximo passo? Agora você vai para a tabela número 5, que essa tabela você também encontra na instrução técnica 42, que é a instrução de projeto técnico simplificado. Você vai vir nessa tabela número 5, tá? E você vai tratar das medidas de segurança contra incêndio. Então, é agora a hora de você aplicar. Então, se eu tenho uma edificação como esse exemplo que eu dei para vocês, que está no grupo F, na subdivisão F2, que seria uma igreja, velório, templo religioso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar prever a medida de segurança contra incêndio de material, de controle de material e acabamento, por exemplo. Só que aqui eu tenho, tá vendo? Um número 5 em cima, é uma observação. Então, eu venho aqui na observação e vejo somente para lotação superior a 250 pessoas, conforme IT10. Se a minha lotação desse imóvel for menor que 250, então eu não vou precisar, tá? Não vou precisar aplicar essa medida de segurança. Agora, saída de emergência eu vou precisar, iluminação de emergência eu vou precisar, mas tem uma ressalva, você tem que verificar. Sinalização de emergência, a mesma coisa. Extintor, brigada de incêndio, com a sua ressalva também, ok? Então, é importante você fazer tudo isso. Michele, ok, classifiquei minha edificação, verifiquei em relação à altura, classifiquei também em relação à minha carga de incêndio e agora estou verificando as medidas de segurança contra incêndio, já verifiquei tudo que o meu cliente vai precisar atender no imóvel dele. Aí você vai para cada instrução técnica específica. Vai ter uma instrução técnica de saída de emergência, de iluminação de emergência, de sinalização, de extintor, vai ter tudo isso, onde você encontra no mesmo lugar que eu te mostrei. Você vai vir aqui, instrução técnica, e vão ter todas elas. Aí basta você seguir exatamente o que está na instrução técnica e não tem erro para que você aplique cada uma dessas medidas de segurança contra incêndio lá no imóvel do seu cliente. Então não tem erro, galera, é basicamente isso. Esse é um vídeo rápido, mas direto ao ponto e que te ajuda a ter clareza para que você saiba exatamente o passo a passo que você precisa seguir agora. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue um vídeo mais aprofundado, trazendo um exemplo prático, comenta aqui que eu quero saber, porque eu vou adorar saber. Se vocês quiserem que eu traga, eu com certeza vou trazer. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.